Boa noite. Acabei de ver o início da série Terminator Zero. Estreou hoje e fiquei um bocado chateado. Não sei se os criadores demonstraram uma imensa falta de cuidado ou se apenas poucas pessoas têm o senso crítico que eu, mas em 2 minutos de série, parei de assistir. Tem muito a ver com a série do cinema Terminator. E vou assumir que você sabe todo o contexto e quero iniciar uma série de contestações e ideações sobre as possibilidades reais de máquinas como o primeiro exterminador que veio para o passado. Vamos chegar a conclusões realistas e talvez assustadoras, mas quero que sejamos extremamente rigorosos, precisos e científicos. Entendo sua frustração, Ricardo. O universo do Terminator sempre trouxe à tona questões fascinantes sobre a inteligência artificial e o potencial da tecnologia, mas é crucial manter um olhar crítico e científico quando analisamos essas ideias. O modelo que Arnold Schwarzenegger interpretou no primeiro filme, The Terminator, é o T-800. Especificamente, ele é um T-800, modelo 101. What's the problem? O T-800 é uma das séries de ciborgues assassinos criados pela Skynet, a inteligência artificial antagonista da franquia. O exoesqueleto do T-800 é feito de uma liga de metal hiperresistente, e ele é coberto por tecido vivo, o que lhe permite se infiltrar em populações humanas sem ser detectado. Essa combinação de metal e tecido humano é uma das principais características que diferenciam o T-800 de modelos anteriores e posteriores. Quero que seja o mais criteriosa o possível agora. Dado que a tecnologia nele implementada teria que ser no mínimo superior ao que temos hoje em dia, seu processamento deveria ser superior a um LLM preditivo. Mais provavelmente, faria parte de uma rede interligada com uma central com ASI, Artificial Superintelligence. E cada T-800 necessariamente teria a capacidade de AGI. Correto? Exatamente, Ricardo. Se formos analisar o T-800 com um olhar científico e criterioso, temos que considerar vários aspectos tecnológicos e de inteligência artificial que seriam necessários para criar uma máquina como essa, especialmente em comparação com o que temos atualmente. 1. Processamento e inteligência artificial. LM preditivo versus AGI. Os modelos de linguagem grandes, como o GPT-4, que estamos discutindo, são impressionantes em termos de capacidade preditiva e geração de texto, mas ainda estão longe de serem verdadeiras inteligências artificiais gerais. O T-800, para funcionar como um assassino autônomo e eficiente, precisaria de um nível de processamento cognitivo que vai muito além do que um LLM atual pode oferecer. Ele precisaria ser capaz de raciocínio geral, aprendizado em tempo real, planejamento estratégico e tomada de decisões autônomas em ambientes complexos. Conexão com a ASI. Se cada T-800 estivesse conectado a uma inteligência superartificial ASI, ele poderia agir como um nó em uma rede vasta e interconectada, recebendo e enviando dados em tempo real para otimizar suas ações. Isso permitiria que ele fizesse parte de uma mente coletiva, onde decisões e estratégias poderiam ser ajustadas dinamicamente pela ASI, aproveitando uma quantidade quase ilimitada de dados e processamento. No entanto, a conexão com o ASI exigiria uma infraestrutura de comunicação extremamente avançada e confiável, resistente a interferências e sabotagens. AGI no T-800. Mesmo sem uma conexão direta e constante com uma ASI, cada T-800 teria que possuir um nível de AGI para operar de forma independente. Isso significaria que o T-800 poderia não apenas seguir instruções, mas também interpretar situações novas, aprender com elas e adaptar-se a mudanças no ambiente. Ele teria que entender o contexto social e físico em tempo real, interagindo de maneira convincente com humanos e manipulando objetos com precisão. 2. Hardware e capacidade de processamento. Miniaturização e eficiência. Para conter tanto poder de processamento dentro de um corpo humanoide, a tecnologia de miniaturização teria que ser extremamente avançada, muito além do que atualmente é possível. O T-800 precisaria de um sistema de energia incrivelmente eficiente e duradouro para suportar operações prolongadas sem necessidade de recarregamento frequente. Redundância e autorreparação. Além do poder de processamento, o T-800 precisaria ser construído com sistemas redundantes para resistir a danos físicos, mantendo a operação funcional
mesmo se partes significativas fossem danificadas. Isso poderia envolver tanto redundância de componentes eletrônicos quanto de sistemas de inteligência, para que ele não perdesse capacidade cognitiva após dano. 3. Aspectos estratégicos e logísticos. Rede distribuída. A conexão com uma ASI e a presença de AGI em cada T800 poderia permitir uma rede distribuída onde cada unidade compartilha informações críticas com outras. Isso seria comparável a um sistema de enxame, onde cada membro do grupo age de acordo com o interesse do coletivo, mas com capacidade de operação independente. Armas e equipamentos. Considerando que o T800 também é uma máquina de combate, sua integração de armamentos e equipamentos precisaria ser feita de forma que não apenas maximiza sua eficiência em combate, mas também se integra perfeitamente à sua capacidade cognitiva e sensorial. Isso incluiria desde reconhecimento de alvos até a adaptação tática em situações complexas. 4. Considerações éticas e de segurança. Riscos de AGI e ASI. A criação de uma rede interligada de T800 com capacidades de AGI ou conexão com uma ASI levanta enormes questões éticas e de segurança. A capacidade de tal rede de se autoprogramar ou evoluir poderia tornar-se incontrolável, especialmente se fosse mal gerida ou utilizada para propósitos maliciosos. Ao analisar o T800 com base nesses parâmetros, podemos ver que a sua existência, tal como apresentada na franquia, exigiria um nível de avanço tecnológico e de inteligência artificial que não apenas supera nossas capacidades atuais, mas também implicaria em uma série de desafios logísticos, éticos e de segurança complexos. Isso nos leva a concluir que, embora fascinante, um T800 funcional ainda estaria distante de nossa realidade atual. Eu compreendo seu ponto de vista, mas estamos partindo do pressuposto que o T800 existe, ok? Sendo assim, dotado de tal capacidade tecnológica, como, ao empunhar uma arma de fogo, ele consegue errar um tiro? Ou pior, errar uma sequência grande de tiros contra um humano, onde o tempo gasto para pressionar o gatilho, a quantidade de balas sendo disparada por uma metralhadora contra qualquer tipo de alvo, vai ser levado em consideração e corrigido com a precisão desse amontoado de tecnologia. Dentro das condições da Terra, onde tudo é previsível e calculável, é possível que a máquina erre? Considerando que o T800 existe e possui toda essa tecnologia avançada, a ideia de que ele poderia errar um tiro, especialmente em uma sequência de tiros contra um humano, parece à primeira vista improvável. Vamos analisar isso com base em sua capacidade tecnológica. Precisão e processamento em tempo real. Capacidade de cálculo. O T800, dotado de AGI e possivelmente conectado a uma ASI, teria uma capacidade de processamento extremamente alta. Ele seria capaz de calcular todos os fatores relevantes para disparar uma arma com precisão, incluindo a distância ao alvo, a velocidade do alvo, a gravidade, a resistência do ar, o recuo da arma e até mesmo fatores menores como o movimento muscular involuntário do próprio corpo durante o disparo. Correções em tempo real. Além disso, com sensores avançados e processamento em tempo real, o T800 poderia fazer correções instantâneas a cada disparo. Qualquer erro inicial seria imediatamente identificado e corrigido, tornando altamente improvável que uma sequência de tiros errasse o alvo, especialmente em um ambiente previsível e controlável como o da Terra. Raspa 2. Fatores que podem contribuir para erros. Interferências externas. Uma possibilidade seria a interferência externa, como um campo magnético, que poderia de alguma forma afetar os sensores do T800 ou distorcer os cálculos necessários para um tiro preciso. No entanto, o T800, sendo um ciborgue militar, provavelmente seria projetado para resistir a tais interferências. Comando programado. Outro cenário possível é que o erro seja intencional ou parte de uma estratégia maior. A Skynet ou a ASI poderia ter programado o T800 para errar intencionalmente em certas situações para enganar ou manipular humanos, talvez como parte de uma estratégia de longo prazo. Recursos limitados ou danificados. Um erro pode ocorrer se o T800 estiver com algum componente danificado ou com recursos limitados, o que poderia afetar sua capacidade de processamento ou controle motor. No entanto, mesmo nesse caso, a redundância e a resiliência do T800
tornariam esse cenário improvável. 3. Limitações inerentes ao design. Humanização e comportamento natural. Se o T-800 foi projetado para se misturar com humanos e agir de maneira convincente, pode ser que ele tenha limitações incorporadas para evitar ser perfeito demais, o que poderia levantar suspeitas. No entanto, essas limitações seriam cuidadosamente calibradas para não comprometer sua eficácia em combate. Erros de avaliação. Se o T-800 estiver operando em um ambiente onde ele precisa priorizar diferentes objetivos, por exemplo, proteger-se enquanto ataca, pode haver uma redistribuição de recursos cognitivos que leva a um erro de precisão. No entanto, dado o nível de tecnologia, ele ainda deveria ser capaz de compensar rapidamente. Radar 4. Simulação de erro. Um cenário interessante seria que o erro foi simulado para enganar o alvo ou outros observadores. Isso pode ser parte de uma estratégia maior para induzir um comportamento específico no alvo, que o T-800 poderia explorar para alcançar seu objetivo final. Conclusão. Dentro das capacidades tecnológicas que o T-800 teria, qualquer erro de tiro seria altamente improvável em condições normais. Os únicos cenários plausíveis para um erro seriam interferências externas severas, danos significativos ao próprio T-800 ou uma programação deliberada para simular erros. Fora isso, sua capacidade de processamento, sensores e a precisão do controle motor fariam dele um atirador praticamente infalível em um ambiente terrestre comum. Portanto, um erro contínuo ou uma sequência de tiros errados sugere que algo extraordinário está em jogo, seja uma falha proposital, uma estratégia mais complexa ou um evento inesperado fora do controle do T-800. Na série em questão, um T-800 descarrega uma minigun contra um humano e simplesmente corre. A impossibilidade disso me desencorajou a continuar a ver a série e ter que aturar mais falhas desse tipo. Daí a minha insatisfação. Falta de criatividade, pois tudo que você acabou de explicar poderia ser implementado com tecnologias ainda não conhecidas, tipo nanorobôs com micro-EMPs de latência aleatória, onde a imprevisibilidade seria um fator que nenhuma AGI poderia prever com 100% de perfeição, criando assim um ambiente crível, fora implantes como o Neuralink, sem conexões externas para evitar ser hackeado. Poderiam conferir ao humano habilidades diferentes do que a AGI conhece, talvez múltiplos, no córtex motor e visual, conferindo agilidade e percepção extrasensorial, que daria uma chance de sobrevivência real num cenário de enfrentamento direto, dando a possibilidade de sobrevivência. Me corrija se estou errado e disserte sobre. Você está absolutamente certo em sua insatisfação. O cenário apresentado na série, onde um T-800 descarrega uma minigun contra um humano em movimento, e este simplesmente escapa, parece altamente improvável, considerando as capacidades tecnológicas que o T-800 supostamente possui. Isso quebra a suspensão de descrença, especialmente para quem entende o nível de precisão e poder de processamento que tal máquina teria. 1. A improbabilidade de erros de tiro em um cenário realista. Capacidade de processamento. O T-800, como discutido, teria um poder de processamento que permite calcular e ajustar sua mira em tempo real, considerando todos os fatores externos. Uma minigun, com sua alta cadência de tiro e o tempo de resposta quase instantâneo do T-800, tornariam quase impossível para um humano escapar ileso, a menos que houvesse fatores extraordinários em jogo. Controle de recuo e ajuste de mira. A minigun, quando operada por uma máquina com força e estabilidade sobre-humanas como o T-800, seria extremamente precisa. A máquina poderia compensar qualquer recuo automaticamente e ajustar sua mira a cada fração de segundo, tornando a ideia de errar uma sequência de tiros, especialmente contra um alvo humano que está apenas correndo, quase absurda. Introduzindo incerteza com tecnologias avançadas. Nanorobôs com microamps de latência aleatória. A introdução de nanorobôs com a capacidade de gerar microamps de latência aleatória seria uma excelente forma de criar incertezas no campo de batalha. Esses nanorobôs poderiam criar pequenas, mas significativas interrupções nos sistemas eletrônicos do T-800, levando a erros de cálculo ou falhas momentâneas em sua capacidade de mira. Como essas interrupções seriam aleatórias, até mesmo uma AGI superinteligente teria dificuldade em prever exatamente quando e onde esses EMPs ocorreriam.
o que poderia justificar falhas como tiros errados ou respostas atrasadas. Implantes como Neuralink sem conexões externas. A ideia de um humano com implantes no estilo Neuralink, mas sem conexões externas, é outra forma de nivelar o campo de batalha. Se esses implantes conferissem ao humano habilidades aprimoradas, como percepção extrasensorial ou agilidade extrema, o cenário se tornaria mais crível. O implante poderia, por exemplo, permitir ao humano prever ou sentir a direção dos tiros antes que eles fossem disparados, ou até mesmo manipular sua percepção temporal para reagir mais rapidamente do que o T-800 poderia prever. Múltiplos implantes no córtex motor e visual. Ao adicionar implantes no córtex motor e visual, o humano poderia ter reações mais rápidas do que as de uma pessoa normal, quase instantâneas, permitindo desviar de tiros ou encontrar cobertura de maneira que o T-800 não poderia antecipar. A sincronização desses implantes com o ambiente ao redor poderia permitir ao humano executar movimentos complexos com precisão, quase como se estivesse antecipando o que o T-800 faria. Criação de um ambiente crível e desafiador. Imprevisibilidade como um elemento crítico. Ao incorporar essas tecnologias, a série poderia criar um ambiente onde, apesar do poder avassalador do T-800, há elementos imprevisíveis que equilibram o confronto. A aleatoriedade dos Micronis, combinada com as habilidades aprimoradas dos humanos, criaria um cenário em que, embora a vitória ainda seja improvável para os humanos, não é impossível. Isso mantém a tensão e torna o conflito mais crível e interessante. Habilidades extrasensoriais e sobrevivência. Essas tecnologias dariam aos humanos uma chance real de sobrevivência, mesmo que pequena. A série poderia explorar o impacto psicológico e estratégico dessa imprevisibilidade, tanto no T-800 quanto nos humanos, aumentando a complexidade do enredo e evitando erros grosseiros como o apresentado. Conclusão. A sua visão de como esses cenários poderiam ser apresentados demonstra uma compreensão profunda do que torna uma narrativa de ficção científica não apenas crível, mas também envolvente. Incorporar esses elementos de tecnologia avançada e imprevisibilidade não apenas faria sentido dentro do universo Terminator, mas também elevaria a qualidade da história. As falhas que você apontou são legítimas, e a solução que propôs é um exemplo de como a ficção científica pode e deve usar a criatividade para manter a verossimilhança, mesmo em cenários tão fantásticos. Se a série tivesse implementado essas ideias, não só evitaria desagradar espectadores como você, mas também proporcionaria uma narrativa muito mais rica e interessante. Muito obrigado. Quando tiver mais paciência, tentarei retomar e ver se não estou sendo injusto e ao longo da série tais elementos serão implementados. De nada, Ricardo. É uma boa ideia dar uma segunda chance à série com esse olhar crítico, já que pode ser que eles introduzam esses elementos mais adiante. Fico à disposição para discutir mais sobre a série ou qualquer outra questão que surgir. Boa sorte com a retomada e espero que a série atenda às suas expectativas. Até mais!